começando mais um Na Ponta do Lápis e hoje vamos dar dicas de como se planejar financeiramente para os gastos do início do ano. Por isso eu estou aqui com o Fabrício Pessata, economista. Fabrício, a lista de pagamentos da maioria das famílias brasileiras começa com impostos, né? Com destaques para o IPTU, para o IPVA, mensalidade, rematrícula de escola, universidade e o material escolar. Como dar conta, né, dessas obrigações que se somam aos gastos parcelados das festas de Natal, de Réveillon, e também como não iniciar o ano, né, com uma ressaca dessa mistura das dívidas antigas e das recém-chegadas. É uma mágica aí que o cidadão tem que fazer, né? Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, muito prazer estar aqui com vocês aqui da TV Câmara Campinas, na ponta do lápis. Bom, é aquela história, né? É, O brasileiro, de maneira geral, ele sempre foi compelido ao longo da sua história, por conta da questão da alta inflação que nós tivemos no Brasil durante os anos 1970, 80 e até meados dos anos 1990, período no qual a pessoa era compelida a receber o salário do mês no quinto dia útil, sair correndo para o supermercado, fazer um estoque gigantesco de alimentação, principalmente estoque de comida, comprar tudo o que pudesse assim que recebesse o dinheiro, porque ao longo do mês ele tinha uma deterioração de 5, 10, 15, 30% do seu poder de compra por conta da alta inflação. Então isso ficou meio que na memória, no inconsciente coletivo do brasileiro, que recebeu o dinheiro ele tem que gastar correndo. Então é uma espécie de questão psicológica que está lá colocado na mente do brasileiro. Associa-se a isso o fato de que nós somos um país de renda média e que a maioria da população, estou falando assim, metade da população brasileira, vive com uma renda média per capita mensal de meio salário mínimo. Então, a maioria das famílias brasileiras tem uma renda média mensal inferior a meio salário mínimo. Então, renda muito baixa, um período muito longo de inflação muito alta, aquela memória inflacionária, e com isso, tudo somado, o descontrole financeiro. As pessoas acabaram entrando nessa questão do descontrole financeiro por essa somatória de razões. Então, antes de tudo, é importantíssimo que as pessoas tenham uma relação minimamente saudável com os recursos que ganham. É muito importante que a pessoa não execute o consumo, né, quando ela vai fazer os gastos, né, de maneira geral, ao longo do mês, que ela não gaste as coisas de uma forma impulsiva. Muitas vezes elas fazem esse consumo impulsivo até por uma questão psicológica, que a pessoa está com ansiedade, está com depressão, tem as frustrações da vida e tenta colocar no ato do consumo uma espécie de válvula de escape para essa questão dessas frustrações, dessas questões psicológicas. Então, a primeira coisa é que a pessoa tem de ter consciência com relação às relações que ela tem com o dinheiro, com as relações de consumo e com as relações familiares, as relações de maneira geral que vão influenciar de uma forma ou de outra na forma como a pessoa acaba exercendo os gastos. Aí voltando na questão central, que foi a pergunta que você me fez. Estamos começando o ano, e aí, como é que a pessoa vai fazer ao longo do ano? Eu espero, sinceramente, que quando a pessoa vê esse vídeo, ela não tenha gastado todo o 13º, que existe uma grande possibilidade disso ter acontecido. Se esse foi o caso, da pessoa ter conseguido poupar uma parte do 13º, ótimo, porque com esses recursos do 13º, ela consegue fazer uma programação financeira para os gastos do início do ano, e que são muitos: IPTU, IPVA, aumento de mensalidades escolares. Muitas vezes a rematrícula acaba acontecendo num período tumultuado, as pessoas não fazem rematrícula no final do ano e acabam fazendo a rematrícula em condições adversas no início do ano. Material escolar, uniforme escolar, porque as crianças crescem, as coisas todas. Então é muito importante que a pessoa tenha conseguido poupar uma parte dos seus recursos 13º para poder enfrentar esses gastos do início do ano. Não conseguiu fazer isso, não tem, gastou todo o 13º, tá. Então, primeira coisa, vamos fazer um planejamento familiar, vamos fazer um planejamento financeiro por meio do orçamento familiar. O que é isso? Sentar e fazer as contas do que entra, do que Isso. gasta, do que vai gastar, é isso, né? Isso.
Eu faço sempre um desafio às pessoas com quem eu converso, né, aos meus alunos de finanças pessoais, essas coisas todas, que o desafio é o seguinte: entra na frente do computador e vai numa planilha eletrônica e começa a listar lá todos os gastos que você tem ao longo do mês, né? Pega lá e vai, energia elétrica, imposto disso, imposto daquilo, internet, tal, 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 gasto com transporte, pega tudo e soma e veja o valor total que dá. Normalmente, quando eu estou fazendo isso em sala de aula, a pessoa, na hora que ela termina de fazer a somatória, ela toma um choque, porque muitas vezes ela nem se dá conta do tanto de gasto que ela faz e vai fazendo e vai entrando naquela ciranda financeira, vai entrando numa bola de neve, a pessoa não consegue sair daquilo. E, assim, o fundamento da coisa é usar a matemática em seu favor. Coisa simples, né? Somar, subtrair, dividir, multiplicar, fazer uma continha, as 4 operações básicas. Só que fazendo isso de uma maneira estruturada. Ou na planilha financeira, ou hoje em dia tem os aplicativos para celular que são gratuitos, as pessoas podem baixar lá e por meio disso fazer esse controle. Então, tudo que a pessoa puder fazer para ter esse planejamento familiar, do planejamento do orçamento familiar, é ideal. É ideal que ela faça isso, que ela comece por aí. Tem dívidas? Tenho. Quais são as dívidas? Qual é o perfil dessa dívida? São dívidas de taxas de juros muito elevadas? Sei lá, a pessoa entrou no cheque especial. Cheque especial é o segundo pior tipo de dívida que tem. Só perde para o rotativo do cartão de crédito. Então, quando a pessoa entra nessa situação, o ideal é que ela primeiro organiza as suas finanças, vê o que isso está impactando no seu orçamento familiar, teve uma noção de quanto que a pessoa vai ter que conseguir encaixar ali, pega aquele planejamento do orçamento, vai até a instituição financeira e converse com o gerente para ver se consegue fazer uma renegociação da dívida. Muitas vezes a pessoa já pagou 2, 3 vezes o valor inicial da dívida. Como as taxas de juros no Brasil são escoçantes, as pessoas muitas vezes não se percebem, ela já pagou a dívida, mas ela está lá entrando e o banco não quer saber, o gerente não quer saber, ótimo, se a pessoa está lá pagando, o bônus dele está garantido, ele está ganhando dinheiro com isso. E a pessoa está numa situação de infelicidade, numa situação de depressão, ansiedade, tendo crises por causa, muitas vezes, de uma situação financeira. É aquela história, né, que muitas vezes as pessoas falam, dinheiro não traz felicidade, certo? Não tem essa máxima? Uhum. Dinheiro não traz felicidade, né? Só que a falta do dinheiro, com certeza, traz infelicidade. A desorganização financeira, com certeza, é um fator de, por exemplo, estresse no casamento, nas relações pessoais e tudo. Então, a pessoa precisa se conscientizar da importância de conciliar os gastos que ela tem com as receitas que ela tem ao longo do mês. Fabrício, então é não ter vergonha de renegociar, né? Não ter vergonha de renegociar, não ter vergonha de recorrer à ajuda profissional. Eventualmente você tem profissionais de finanças pessoais que ajudam as pessoas a saírem dessa situação. Faça uma pesquisa, busque esses profissionais. Não tenha vergonha disso. Muitas vezes a pessoa está numa situação difícil e tem vergonha de procurar ajuda profissional. Assim como a pessoa às vezes está com algum tipo de doença e tem que procurar o médico para tratar da doença, a doença financeira também é uma doença que acaba impactando na vida dela, então ela tem que procurar ajuda profissional. Se ela não consegue sair disso sozinha, procure grupos de apoio, eventualmente, que existam, mas a pessoa precisa procurar ajuda, porque muitas vezes sozinha ela não vai conseguir sair disso. E agora na parte de impostos, né? Na hora de pagar os impostos, o IPVA, o IPTU, o que é mais recomendado? Depende, não tem uma resposta assim única para a situação. Vai depender do momento financeiro da pessoa? Vai depender do momento financeiro da pessoa, vai depender do tipo de desconto que está sendo oferecido para um pagamento à vista. Então, eventualmente, se você tem lá um IPTU de, sei lá, R$ 1.000, cujo desconto à vista é de 2, 3%, não vale a pena você pagar o valor à vista. Vale a pena você pegar e parcelar, e se a pessoa consegue parcelar e ainda tem uma sobrinha de caixa nesses valores que ela está pagando, fazer uma aplicação de curto prazo mesmo, que aí aqueles 2, 3% que ela que ela tá pagando, que ela iria deixar de pagar no desconto à vista, ela vai recuperar com algum tipo de aplicação financeira. Então é muito importante que a pessoa faça esse tipo de ponderação. Agora, outra coisa que é muito importante, se a pessoa não tem escolha, não tem condição de pagar à vista, eu tenho necessariamente que parcelar.
Muito cuidado, porque é um negócio chamado fluxo de caixa, que serve tanto para a empresa como para a pessoa física. O que que é o fluxo de caixa? Você pegar o que você tem de receita, o quanto que você tem de ganho, e subtrair o tanto que você tem de gasto. Então, se a pessoa tem lá um salário de R$ 3.000 por mês, e ela está pagando lá, sei lá, o IPVA, que é um IPVA de R$ 1.200, que ela vai pagar em seis prestações de R$ 200. Seis Uhum. prestações de R$ 200. Ela tem que ter consciência que ela não, durante 6 meses, ela não vai ter o salário de R$ 3.000 líquido. O salário líquido dela vai ser 2.800, que são os 3.000 menos os 200 que ela está parcelando no IPVA. Então é muito importante ter esse cuidado, porque a gente sofre de um negócio chamado miopia monetária, que a gente olha lá o valor que a gente está recebendo e vê aquele tamanho. Não, é R$ 3.000, né? Eu ganho R$ 3.000. Não, você não ganha R$ 3.000. Se você já comprometeu no seu fluxo de caixa o IPTU, o IPVA, faça a conta, né? Faça a soma e veja quanto é que você está deduzindo de tudo isso, quanto que você tem a menos. Então é muito importante que a pessoa tenha essa consciência do fluxo de caixa na hora de fazer o controle do pagamento dos impostos no início de ano. E Fabrício, também é indicado a pessoa fazer uma reserva para imprevistos nesse início de ano? Isso é o que a gente chama de lição zero das finanças pessoais, né? Então, eu sei que é muito difícil, muitas vezes a pessoa tem um ganho muito baixo já, a renda das famílias é muito baixa em relação a outros países do mundo, então as pessoas não têm o hábito de fazer essa economia, por conta daquilo que eu falei também no início da nossa entrevista aqui, que é a gente ter vivido durante muitos anos, décadas com inflação muito alta, e isso aí descondicionou a cabeça do brasileiro a pensar em fazer algum tipo de economia para as finanças pessoais. Mas a lição zero é: você recebeu o salário do mês, faça um planejamento financeiro e a primeira parte do dinheiro é aquilo que eu falo de pagar o seu você amanhã. O que é pagar o seu você amanhã? Se você está recebendo dinheiro agora, pega uma parte desse dinheiro que você tem, sei lá, começa com 5% que seja, depois vai aumentando para 7%, para 8% e vai colocando em algum tipo de aplicação financeira. E aí, esse tipo de aplicação financeira vai depender do tipo de planejamento que ela quer. O que ela quer fazer com esse dinheiro? É só para enfrentar as adversidades no futuro? Sei lá, se a pessoa ficou desempregada e aí ela tem lá uma reserva financeira que ela conseguiu fazer, ela consegue aguentar por muito mais tempo do que se ela não fez nenhum tipo de reserva financeira. O que ela quer fazer? Ela quer comprar um carro novo? Ela quer comprar a casa própria? Quer Viajar. viajar? Quer ter férias? Então, na hora que a gente faz essa questão do planejamento financeiro, a gente sempre tem aquela questão de colocar objetivos, né? Coloque seus objetivos. Objetivo de curto prazo, objetivo de médio prazo, objetivo de longo prazo. Estabeleça os seus objetivos e, com base nisso, você vai alocando aquela poupança inicial que você fez. Não confundir poupança com caderneta de poupança, né? Você pode poupar e você pode colocar em outros tipos de aplicações financeiras, mas vai adequando as suas reservas aos seus objetivos. E Fabrício, para a gente terminar aqui, mais alguma dica para o pessoal que está em casa? A dica que eu sempre dou é o seguinte, né? A gente vive num sistema econômico, nesse sistema econômico a gente tem duas possibilidades. Ou você tem alguma sobra de recursos financeiros, e com essa sobrinha de recursos financeiros você pode aplicar essa sobrinha a juros, e aí você pode colocar, se você é extremamente conservador, conservadora, né, alguma coisa desse tipo, você pode colocar em alguma aplicação de renda fixa, pode colocar em títulos do Tesouro direto. Eu sempre recomendo bastante as pessoas olharem, as pessoas, pequenos aplicadores, olharem para o Tesouro Direto. As instituições financeiras normalmente não gostam que se fale isso, né, porque colocar no Tesouro Direto está tirando uma fonte boa dessas instituições financeiras que têm dinheiro, tá? Então é isso. Se a pessoa tem uma sobrinha, ela vai conseguir aplicar aquela sobrinha a juros e isso vai favorecer a pessoa a médio e longo prazo para enfrentar quaisquer tipos de adversidade. Então a pessoa tem que ter isso muito claro na cabeça. Se ela não está tendo essa sobra de recursos, ela está tendo que pegar recursos emprestados e pagar juros por isso. E no Brasil, como as taxas de juros são extremamente elevadas, para a pessoa é muito ruim entrar nessa ciranda financeira. Então, esse é o recado que eu sempre deixo para as pessoas. Fujam de juros. Planejem as suas finanças para você nunca ter que depender de pegar dinheiro emprestado do sistema financeiro bancário brasileiro. Fabrício, muito obrigado por todas essas dicas, né? Espero que o pessoal que esteja em casa tenha anotado tudo na ponta do lápis. Muito obrigado, viu? Muito obrigado a quem está nos assistindo e contem sempre comigo. Até a próxima oportunidade.
Obrigado, viu, Fabrício? E pessoal, não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, no Instagram e no Facebook TV Câmara Campinas e também de acompanhar toda a programação da TV no YouTube TV Câmara Campinas. Um abraço e até o próximo Na Ponta do Lápis.